Para onde será que vai a economia brasileira em 2026? Pois é, um novo estudo que ouviu os maiores bancos do país está nos dando algumas pistas bem importantes. E o cenário que eles pintam é de uma desaceleração, mas uma desaceleração bem calculada. Vamos mergulhar nesses dados para entender o que isso significa na prática. A Febraban foi a campo, conversou com 20 dos maiores bancos que atuam por aqui para tentar traçar um mapa do que vem pela frente na economia. E o resultado, olha, é um retrato que mistura cautela com estratégia. Vamos dar uma olhada nos detalhes. E para a gente entender de verdade o que é esse tal de esfriamento gradual, o ponto de partida tem que ser o coração da economia, o mercado de crédito. É aqui que a história toda começa a fazer sentido. Então, o primeiro grande sinal que essa pesquisa nos dá é bem claro. O ritmo de expansão do crédito, que estava acelerado, está prestes a diminuir a marcha. Para se ter uma ideia, o mercado de crédito teve um crescimento bem forte em 2025. Falamos de uma expansão de 9,2%. Isso mesmo com juros lá em cima, hein? Foi um resultado e tanto. Agora, a projeção para 2026 já aponta uma mudança de ritmo. A expectativa é que esse crescimento caia para 8,2%. Ou seja, não é uma freada brusca, mas sim uma desaceleração controlada, bem gradual. Mas olha que interessante. Essa desaceleração não acontece por igual em todo lugar. Para entender o filme completo, a gente precisa separar as coisas. No Brasil, temos basicamente dois tipos de crédito. De um lado, o chamado crédito direcionado, pensa no financiamento da casa própria, por exemplo, que costuma ter apoio do governo e que deve continuar crescendo forte. Do outro, tem o crédito livre, como empréstimo pessoal, cartão de crédito, que sente mais o pulso da economia e, por isso, deve crescer um pouco menos. E o que segura esse crescimento, mesmo num ritmo menor, são exatamente esses pilares. Mesmo com essa desaceleração no horizonte, os programas de governo e a demanda firme das famílias e das empresas garantem que o motor continue girando, ainda que numa rotação um pouco mais baixa. Agora, essa história do crédito não acontece sozinha, né? Ela é totalmente influenciada pela peça talvez mais importante desse quebra-cabeça da nossa economia, a famosa taxa Selic. E só para a gente estar na mesma página, a Selic é a taxa de juros básica do Brasil. Dá para pensar nela como o grande termômetro que regula o custo do dinheiro no país. Quando a Selic mexe, pode ter certeza, tudo mexe junto. E o mercado parece ter uma aposta bem clara sobre o futuro da Selic. A grande maioria, 70% dos bancos, acredita que o Banco Central vai ter paciência. A ideia é que ele mantenha a taxa como está em janeiro e só comece a fazer os cortes lá para março. Então o caminho esperado é esse. O ano começa com calma, sem mudanças na taxa, mas a partir de março, a expectativa é que a gente veja uma série de cortes graduais, bem conservadores, ao longo de todo o ano de 2026. Certo? Então o crédito desacelera e os juros devem cair. Mas a grande pergunta é, e daí? Como isso afeta o nosso dia a dia, o nosso bolso? É exatamente aí que a gente começa a falar de inflação e do crescimento da economia. No quesito inflação, o mercado está bem dividido. Metade dos bancos acha que ela vai continuar acima da meta do governo, principalmente por causa dos estímulos do governo na área fiscal e no crédito. E sobre o crescimento da economia como um todo, o produto interno bruto? Bom, aqui as notícias são um pouco mais otimistas. A projeção de crescimento do PIB para 2026 subiu para 1,8%, o que mostra uma melhora na confiança geral. Mas claro, essa previsão não é um céu de brigadeiro. A pesquisa fez questão de destacar vários pontos de atenção, alguns desafios que podem aparecer no ano que vem. 3 grandes preocupações estão no radar. Primeiro, o controle dos gastos do governo. Segundo, o aumento do calote, da inadimplência. E terceiro, as decisões sobre juros lá nos Estados Unidos, que, querendo ou não, sempre acabam respingando aqui no Brasil. A grande dúvida que paira no ar é se o governo vai conseguir ou não cumprir suas metas de gastos. E olha só, 80% dos bancos acham que vai ser preciso tomar novas medidas, principalmente focadas no corte de despesas, para fechar essa conta. E falando em contas, a taxa de inadimplência, que é um termômetro importantíssimo da saúde financeira das pessoas e das empresas, deve ter uma leve alta, chegando a 5,2%. Essa fala do diretor da Febraban, Rubens Sardenberg, resume perfeitamente a ideia central da previsão. Um esfriamento controlado, gradual mesmo, do mercado de crédito. É a palavra de ordem para 2026. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O que essa desaceleração cuidadosa realmente significa para o futuro do Brasil? Será que é um pouso suave, um caminho para a estabilidade? Ou é um sinal de que a economia está perdendo o fôlego? Essa é a grande questão que os próximos meses vão começar a responder.